Bom dia, tudo bem com vocês? Nós vamos iniciar a nossa aula, falando sobre o Nordeste brasileiro. Na aula passada, a professora Shirley comentou sobre o Nordeste. Então, hoje, nós vamos estudar essas sub-regiões que nós fizemos um mapa na aula passada. Tá? Então, vamos compartilhar. Eu vou compartilhar a tela, certo? Muito bem. Vocês estão vendo a região Nordeste, certo? A região Nordeste, ela é formada por 9 estados brasileiros, como a professora Shirley falou. Então, ela é a região que possui a maior quantidade de estados, certo? E onde está o menor estado brasileiro, que é Sergipe, certo? Aí nós vamos ter o Maranhão, cuja capital é São Luís, certo? A capital fica bem nessa região aqui, ó. Piauí, cuja capital é Teresina. Teresina é a única capital do Nordeste que não fica no litoral, ela fica mais ou menos nessa região aqui, ó. Tá? Aí nós temos Ceará, a capital é Fortaleza, é uma capital litorânea, né? Rio Grande do Norte, a capital Natal, também cidade litorânea. Paraíba, a capital João Pessoa, que também é litorânea. Pernambuco, a capital Recife, que fica nessa área aqui. Alagoas, né, a capital Maceió, que fica também na área litorânea. Sergipe, que é o menor estado, né, cuja capital é Aracaju, também é uma cidade litorânea. A Bahia, né, que a cidade capital é Salvador, que fica nessa região aqui, ó, próximo da Baía de Todos os Santos aqui. Então, o Nordeste, ele é uma região onde, primeiramente, os portugueses chegaram. Os portugueses chegaram nessa região aqui, ó, umas ilhas que tem aqui, certo? E depois aportaram nesta área aqui, ó. Tá? Bom, o Nordeste, por apresentar diferenças, né, das suas regiões, uma região mais chuvosa, uma região menos chuvosa, né, que é o caso do semiárido, que chove pouco, né, e ela foi dividida em sub-regiões, certo? Essa parte amarela que vocês estão vendo aqui, ó, que é litorânea, é a região da Zona da Mata, tá? Por que ela é chamada de Zona da Mata? Porque essa região aqui, ela tinha uma grande quantidade de mata atlântica. Quando os portugueses chegaram aqui, ó, nessa área, né, eles encontraram uma grande quantidade de pau-brasil, porque foi a primeira atividade econômica nossa, né, no Brasil colônia, de exploração do pau-brasil, certo? Até foi a origem do nome do nosso país, certo? Nessa região aqui, essa roxinha que vocês estão vendo, que tem o número 3, é o Agreste, certo? Essa é uma região de transição, que fica entre a região da Zona da Mata, certo? Que ela é úmida, e o sertão, que é seco. Então, essa região aqui, ela é semi-úmida, certo? Porque ela tem influência dessas duas áreas, uma chuvosa, outra seca, ok? Nesse local aqui também, próximo de montanhas aqui, que nós temos o Planalto da Borborema, nessa região aqui, ó, nós temos algumas chapadas também. Essa região tem próximo dela uns brejos, né, que são lamacentos, que tem água, porque nas montanhas geralmente é mais úmido, né? Então essas regiões aqui tem mais quantidade de água. Só que nesses locais aí de brejos, como é muito lamacento, o solo fica muito úmido.
e aí atola o pé, né? Por isso que fala brejos. Então você diz assim, a vaca foi para o brejo, a vaca foi beber água, na realidade, né? Mas só que no brejo, como o solo ele é mais umífero, ele é mais lamacento, então ela atola. Então por isso que é perigoso ela morrer, né? Nessa região aqui, ó, no número 2, que é o sertão nordestino, certo? É uma área bem grande, é onde está o semiárido, lugar de muita pobreza, certo? Um lugar assim que as pessoas, principalmente nessa área que a professora Shirley está colocando aqui, ó, esta região aqui, ó, tá? Porque nessa área aqui, ó, nós vamos ter um desenvolvimento econômico maior, porque aqui tem o Rio São Francisco. O Rio São Francisco ele vai passar por aqui, ó, e vai por essa região aqui, ó. Tá vendo? E vai aqui, ó. Ele faz uma divisa entre a Bahia e Pernambuco e esses dois estados, Sergipe e Alagoas, certo? E deságua no Oceano Atlântico. Então, nessa região aqui, nós vamos ter uns grandes agricultores, né? E eles utilizam o Rio São Francisco para irrigar as suas áreas nessa região aqui, tá? Então, eles produzem bastante, produz abacaxi, produz manga, produz uva. Então, os frutos tropicais, né, estão nessa região aqui. E grande parte desses fazendeiros, eles vieram do sul do Brasil. Então, eles usam a irrigação para produzir, certo? Mas eles têm condições para isso, certo? Já as pessoas que estão nessa área aqui são os pequenos agricultores, né? Que esperam a chuva cair de novo, né? Para molhar o meu sertão, como diz a música da Asa Branca, né? E nesta área aqui, onde está o Piauí e o Maranhão, certo? Está o meio norte. Essa é uma área de transição também. Por quê? Porque aqui está a floresta amazônica, a região da Amazônia que é úmida, e a região do sertão. Então, está entre duas áreas com climas diferentes, né? Então, essa região aqui é uma região que tem a Mata dos Cocais, que tem duas árvores importantes, que é a carnaúba e o babaçu. Então, eles fazem o extrativismo dessas duas plantas, né? A carnaúba, por exemplo, diz que é a árvore da providência da vida, porque para eles significa vida, significa trabalho, né? Então, eles, de forma coletiva, eles trabalham produzindo produtos dessa árvore aí, certo? Nessa região aí tem muito sisal também, né? Nessa área aqui também. O sisal é uma planta, gente, que ela parece, ela é toda verde, assim, ó, certo? E os fios dela, eles são utilizados para fazer muitas coisas lá do Nordeste, certo? Faz tapete, faz balaio, faz fios, barbante. Então, essa planta, ela pode ser produzida aí nessa região mais seca, certo? E muitas pessoas trabalham na retirada dessa matéria-prima, certo? Que é utilizada para a indústria. Mas aquele mesmo que produz, que retira, que sofre ali na parte quente, né? Que é ali muito quente, eles ganham muito pouco, certo? Eles fazem todo o trabalho braçal, enquanto que as indústrias, elas somente o quê? Industrializam e o que fica com maior parte do dinheiro, certo? Aí nós temos, que eu estava falando do meio norte, então nessa região aqui tem um rio que é um rio permanente. Ele separa
o estado do Maranhão, o estado do Piauí, o rio Parnaíba. Não é Paraíba, não, é Parnaíba, certo? Esse rio aqui ele é muito importante para essa região, porque aqui no Piauí, no Maranhão, próximo aqui das margens desse rio, eles produzem o arroz de várzea, certo? Que serve de alimentação para a região local. Mas esse rio aqui ele tem sofrido muito assoreamento, que é o caso também do São Francisco. Por quê? A vegetação que está próximo do rio está sendo retirada para a agricultura. Então, quando eles vão preparar o solo, que o solo fica nu, né, fica desnutrido, fica sem as plantações, toda a terra, né, que está próximo vai para esse rio, deixando ele mais raso, principalmente próximo das cidades, certo? Então, esses rios, eles sofrem muito quanto a isso, certo? O Rio São Francisco, por exemplo, eles fizeram um trabalho de, como se diz, de puxar este rio, né, fazer um canal artificial para levar água para o sertão nordestino, certo? Que chama-se transposição do Rio São Francisco. Até o presidente inaugurou esses dias atrás. Porque até então a Greenpeace, o meio ambiente, não deixava terminar a obra, certo? É por isso que ele demorou um pouquinho, porque desde 2014 ela está sendo construída, mas ela foi embargada pelo meio ambiente e aí não deixava a construção ir para frente, certo? Então, essa obra não é uma obra que se faz num mesmo governo, é uma obra grande. Então, há necessidade de um governo ir fazendo e terminando do outro, certo? Bom, aí leva água para essa região, só que é um grande problema, por isso que eles estavam pensando nessa transposição. Porque o lado positivo é que leva água para o sertão nordestino, certo? Abastece essa região. Mas existem outras alternativas para a região, tá? Mas o Rio São Francisco, ele é um rio que tem afluentes permanentes e afluentes que são temporários, que secam no período da seca, tá? Então, nessa região aqui, ele não é tão abastecido. Então, ao fazer a transposição para ir para essa região, que aqui no mapa parece pequeno, mas não é, né? Então, quando ele vai para essa região aqui, ó, ele perde a sua força. Porque além dele servir de irrigação, além dele... E tem usinas hidrelétricas que fazem barragem. Então, diminui o fluxo de água e ele pode perder a sua foz nesta região aqui, certo? Então, a gente tem que pensar, o meio ambiente pensa muito quanto a isso. O Rio São Francisco ele pode morrer. Essa é a forma, isso que é negativo. Positivo, levar água para o sertão, mas negativo, que o rio não consiga ter água suficiente para chegar até a sua foz, certo? Isso acontece num rio da China. Tem um rio da China, o Yangtze, que ao construir uma usina com grande poder hidrelétrico, né? Ele perdeu a força dessa água e não consegue chegar até o Mar da China, tá? E aí eu coloquei aqui o tipo de clima, né? Nós vamos ter 3 tipos de climas tropicais, né? Então, o tropical litorâneo, o tropical continental e o tropical semiárido. O tropical úmido é aquele que está nessa região amarela aqui, ó. O tropical continental
está nesta área aqui, ó. Então, ele tem uma estação chuvosa e outra seca. E o semiárido, que é nesta região aqui, ó. Certo? Aí nós temos o clima equatorial úmido. O clima equatorial úmido, ele está bem nessa região aqui, ó. Equatorial é que vem da floresta amazônica. Acho que eu coloquei aqui. Ah, tá. Então, o Nordeste apresenta 3 tipos de climas tropicais, tá? O tropical litorâneo, certo? O tropical semiárido, que é esse amarelo que vocês estão vendo. O laranja é o tropical típico ou continental, certo? E o equatorial, que é o oeste aqui, ó, dessa região, que fica no estado do Maranhão, certo? Ó, aqui fica o equatorial úmido, essa região chove bastante e tem floresta amazônica, certo? Então, são esses os climas da região Nordeste. Então, o tropical litorâneo, que é mais úmido, certo? Porque tem influência do oceano. Este amarelo aqui, que é o semiárido. O laranja, que é o tropical típico, certo? Que tem 2 estações. E o equatorial úmido. Quanto ao relevo, né? O relevo nordestino, ele apresenta, em maior parte, chapadas, certo? As chapadas são relevos de mesa. A gente fala relevo de meseta. E essas chapadas são muito bonitas, né? Tem umidade, nessas regiões aí a temperatura cai um pouco, né? Devido à altitude. Então, nós vamos ter aqui o Planalto da Borborema, que exerce uma grande influência na seca do Nordeste, né? Que não deixa as massas de ar úmida dessa região aqui passar para essa região, certo? Trazendo ventos secos para essa área aqui, certo? Nós temos a Chapada da Diamantina, que é uma chapada muito bacana. Tem bastante, porque Diamantina tem diamantes, né? Aqui tem bastante vegetação, gente, é bem bonita essa chapada. Foi até tombada pelo patrimônio, porque as pessoas estavam querendo invadir essa área aqui e ia provocar uma grande mudança nessa área. Então, tem algumas pinturas rupestres, né, de povos antigos que moraram nessa região. Aí tem a continuação aqui da Serra Geral, que vai chegar ali nessa região de Salvador, certo? A Serra Geral, ela é uma serra bem grande, é uma estrutura bem grande. Passa aqui no Paraná, na serra que a gente desce para a praia, e vai até o sul, Rio Grande do Sul. Olha onde ela inicia e vai até o Rio Grande do Sul, certo? Ela acompanha todo o litoral, toda a região litorânea, e é toda de Mata Atlântica, essa região aí. É onde nós temos a maior quantidade de reserva de floresta de Mata Atlântica. Bom, aí nós temos a Chapada do Apodi, aí nós temos a Chapada do Araripe, né, nessa região aqui, Serra Grande, olha. Então, nós vamos ver que tem grande quantidade de serras na região do Nordeste. A parte litorânea, ó, é aqui, ó, no litoral, ó. Estão vendo? O verdinho. O verde significa planície. Tá? Ó, vocês estão vendo aqui as cores do azul? Onde o azul é mais claro é porque o mar é mais raso. Onde o azul é bem escuro, que aparece muito o azul escuro, as águas são mais profundas. Tá? Aqui no caso, ó, estão vendo? Vai aprofundando, ó. Essa área que vocês estão vendo aqui pertence ao Brasil.
tá? É o mar litoral brasileiro, pertence ao Brasil. E o arquipélago de Fernando de Noronha, ele está bem aqui, pertence ao Brasil, ó. Estão vendo? Quem administra esse arquipélago é o estado da Bahia, é o estado de Pernambuco, desculpa. É o estado de Pernambuco, tá? Então, só que sabe da onde saem os helicópteros para ir até ali? Da cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. E não são eles que administram a região, tá? Então, tem várias áreas aqui que, logicamente, que para sair daqui ia ser muito longe. Então, por isso que grande parte sai dessa região aqui, ó, que é mais próximo. Helicóptero para usar um helicóptero, tá? Não tem moradores, só tem alguns pesquisadores que vivem aqui e controlam essa região, tá? Então, para você ver, todo esse marrom aqui, ó, são altitudes, ó, são serras ou chapadas, tá? Olha, certo? Onde está amarelo aqui, ó, são áreas mais baixas ainda. Aqui são os lençóis maranhenses, né? São áreas mais baixas. E, ó, ao relevo. Planaltos e depressões. Certo? Chapada Diamantina, Chapada das Mangabeiras. Olha, tem tudo aqui que vocês vão ver. As depressões que existe é a depressão sertaneja e a depressão do Rio São Francisco. Essas depressões são áreas mais baixas, porque parece a região do São Francisco. Gente, se você ver as depressões do Rio São Francisco e sertanejo, vocês vão ver como é lindo os lugares onde tem a depressão. Tem grandes paredões de pedras assim do lado, sabe? Eu vou tentar colocar num vídeo para vocês poderem assistir depois na aula de vocês, tá? Aí nós vamos ter a vegetação, nós vamos ter de importante a vegetação da Mata Atlântica, Mata dos Cocais, Cerrada e Caatinga. A Mata dos Cocais, ela é uma vegetação que só aparece no Nordeste, tá? Então, a vegetação nordestina é bastante rica e diversificada. Ela possui fauna e flora. Fauna, animais, flora, vegetação. Exuberantes. Diversas espécies endêmicas que existem só naquele local, que não existe em outro lugar, tá? Uma boa parte da vida do planeta e animais ameaçados em extinção. Infelizmente, existem muitas queimadas lá no Nordeste, principalmente na região do Sertão. Tá? Aí nós vamos ter a cobertura vegetal, que vocês estão vendo, certo? A Mata Atlântica, que é a parte verde, o Cerrado, que é o amarelo, certo? A Caatinga. Caatinga quer dizer mata branca. Quando está muito seco, ela perde a sua coloração. Então, ela fica mais clara, certo? A vegetação litorânea, que vocês estão vendo, que são os manguezais, certo? Aparece muito no Nordeste. Aí eles procuram caranguejos, né? E nesta área aqui que nós vamos ter a floresta amazônica, ok? Olha o Rio São Francisco aqui, ó. Certo? E aí eu coloquei alguns gráficos, né? A gente chama de mapas conceituais. Então, sub-regiões, né? Aí eu coloquei aqui algumas coisas importantes dessas sub-regiões. Do sertão, o que tem de importante, tudo a professora Shirley já explicou. Aí o agreste, de vermelho aqui, ó. A região do meio norte e a região da zona da mata, certo?
No sertão, a gente vai ter o clima semiárido, agricultura de subsistência, né? Eles produzem só para a existência deles. O solo é um solo raso, tem muita pedra, né? E tem a vegetação chamada caatinga. A zona da mata já só produz monocultura, que é o caso da cana-de-açúcar, o tabaco e o cacau, latifúndio, que é os grandes proprietários de terra. O clima é tropical, quente, úmido, mata atlântica, planície litorânea, e foi a primeira área a ser colonizada. Certo? E assim por diante, depois vocês podem montar isso aqui no caderno de vocês. Ok? Aí a tarefa eu vou deixar para vocês lá no Positivo On, e para corrigir na próxima aula que nós vamos ter ao vivo, tá? Então, termina a nossa aula aqui, está toda explicada, é só vocês seguirem daí, tá bom? A tarefa é a tarefa da apostila. Deixa eu ver aqui. Vocês vão fazer a página... Pega lá. Vocês podem fazer a página 16 e 17. 16 e 17. 17 é grande, ó, 16. Começa na 16 aqui embaixo. E as informações estão todas nesta aula aqui. É só vocês irem olhando e acompanhando, principalmente este mapa conceitual aqui. Ok? Tenham um bom dia e estudem bastante, tá? Agora eu vou interromper a nossa aula, certo? O vídeo. Mas eu vou enviar para vocês um vídeo sobre a transposição do Rio São Francisco, para vocês terem uma noção de como foi feito, tá? Tchau para vocês. Até a próxima aula da semana que vem.